Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje, dando continuidade ao assunto, iremos falar sobre gráfico de função. Desde já, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Israel por ter me cedido seu computador para que eu pudesse gravar essa aula. Aconteceu alguns problemas com o meu e eu tive que usar o computador dele para gravar. Então, pessoal, quando nós temos uma função, nós temos dois conjuntos, um que a gente chama de domínio e um que chama de contradomínio. Quando representamos funções, na lei de formação dessa função, a gente usa as letras y e x, e como eu já havia dito, como um alerta de spoiler, essas letras eram indicativos do plano cartesiano. De tal forma que o eixo x do plano cartesiano vai ser o nosso domínio, o eixo y vai ser o nosso contradomínio, e essa linha aí que apareceu, que é a nossa função, o gráfico da nossa função, ela vai ser a imagem da função. Ou seja, existem pontos aqui, mas eles não fazem parte da nossa função. Apenas os que estão sobre a linha vermelha fazem parte da nossa função. De tal forma que, se por exemplo, tivermos aqui a posição 7, e esse 7, quando levado a uma reta perpendicular, partindo do 7, cruza o gráfico da função, e nós partimos uma reta perpendicular desse ponto para o eixo y e marcamos, por exemplo, isso é um exemplo, pessoal, é claro, 3, isso quer dizer que quando o meu x é igual a 7, o meu y vai ser igual a 3. E é assim que funciona o gráfico de uma função, a primeiro modo. Usando aqui o GeoGebra como ferramenta, pessoal, podemos ver, por exemplo, gráficos de funções. Quando a gente coloca aqui a função y igual a x mais 2, a gente sabe que a gente está pegando um valor de x e colocando mais 2. Por exemplo, se nós pegarmos o x igual a 0, 0 mais 2 é 2. Então, fazendo a reta vertical, nós chegaremos aqui no 2. Se nós dissermos que nosso x é 2, nós teremos que 2 mais 2 é 4. Então, se fizermos uma reta vertical aqui, nós bateremos aqui, ó, 4. E da mesma forma, com o 1, se dissermos que nosso x é 1, a gente sabe que 2 mais 1 é 3, quando o x é 1, o y vale 3. Se pegarmos outra função, por exemplo, como essa função aqui, a função g, y igual a x ao quadrado menos 5. Bem, nós temos uma particularidade nessa função aqui, ela é uma função que a gente chama de função de segundo grau. E basicamente, sempre que tiver um número, vamos elevar ao quadrado esse número e subtrair 5. Por exemplo, 0. 0 elevado ao quadrado, 0. 0 menos 5 dá menos 5. Outro número, 1. 1 elevado ao quadrado, 1 menos 5 é 4, professor. Não, macho. É menos 4. Tá aqui, ó. Quando o x é 1, passa a reta vertical, vai bater no menos 4. O x igual a menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 menos 5, 4. Então, se você vir aqui no menos 3 e fizer a reta perpendicular, vai bater no 4 positivo. Então, quando o x é menos 3, o y é 4. Da mesma forma, se pegarmos essa função aqui, y igual a x ao cubo, uma função do terceiro grau, nós vamos ter, ó, bem aqui de pertinho, nós vamos ter que quando x é igual a 0, y também é 0, porque 0 elevado ao cubo é 0. Quando tivermos aqui o x igual a 1, a gente vai ter que 1 elevado ao cubo é 1, então aqui vai dar 1. Agora o 2, essa função ela é bem grandinha, ó. Quando tivermos que o x é igual a 2, 2 elevado ao cubo é 8, então vai bater lá em cima, vai bater aqui no 8, bem aqui assim. Se você for olhando, ela só cruza o 8 exatamente quando encosta na reta aqui perpendicular, certo? Então é assim que funciona o gráfico de funções. Serve para fazer essa interpretação aí, para você poder verificar, aferir esses pontos, verificar essas coisas. Então, pessoal, quando nós falamos sobre função, nós vimos que os elementos que saem do conjunto do domínio e vão para o contradomínio, eles podem chegar apenas em um elemento. E o que isso vai querer dizer em termos de gráfico? Já que a aula é sobre gráfico, vamos falar em termos de gráfico. Quer dizer que de todos os pontos do plano cartesiano, se eu passar retas verticais, essas retas só podem cruzar cada uma por uma única vez o gráfico da função. Como assim, professor? Da seguinte forma. Observe bem essas retas paralelas aí, todas perpendiculares ao eixo X. Se cruzar uma vez, apenas uma vez e nunca mais cruzar, todas as retas que forem traçadas, acontecer isso,
trata-se de uma função. Mas se pelo menos uma dessas retas cruzar e pegar em 2 ou mais pontos, essa reta não é função. Essa reta não, desculpa, esse gráfico não é função. Se pelo menos uma das retas cruzar o gráfico 2 vezes, esse gráfico não é o gráfico de uma função. Como aqui nessa elipse, vai cruzar em 2 pontos, ou seja, não é uma função. Mas, por exemplo, aqui, nessa reta, cruza apenas uma vez. Qualquer uma que você traçar, mesmo que ela continue, vai continuar cruzando só uma vez. Nessa parábola aqui, vai cruzar da forma como ela está agora, 2 vezes em vários pontos. Aqui, 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 vai cruzar 2 vezes. Porém, se ela estiver nessa posição, não vai cruzar. Vai cruzar apenas uma vez em cada um dos pontos. Nesse gráfico aqui, que é mais para um S, vai cruzar aqui até em 3 pontos. 1, 2, 3. Então não é o gráfico de uma função. Então apenas vai ser gráfico de função essa aqui, que é uma curva qualquer, essa reta e essa parábola aqui com a concavidade para cima. 3 nomenclaturas para comportamento de função. 2 que são contrárias e uma terceira. A função ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Quando ela é crescente, ela se comporta da seguinte forma: quanto mais eu aumento o meu x, mais meu y aumenta. E o que isso vai fazer? Quanto mais meu gráfico for indo para a direita, mais ele vai subindo. Quanto mais eu for para a direita, porque a direita fica os números positivos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então meu x está crescendo. Então mais o gráfico vai subir, porque subindo também vem 1, 2, 3, 4. Então aqui é crescente. E tem o comportamento decrescente, que é quanto mais eu aumento o meu x, quanto mais eu vou para valores altos, 1, 2, 3, 4, 5, mais meu gráfico vai descendo. Está aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele vai decrescendo. Então quando eu aumento o x, meu y decresce. E também tem a possibilidade de... Não precisa ser só uma função para isso. Você pode ter uma função que é em alguns pontos decrescentes e outro ponto crescente. Por exemplo, essa aqui. Até mais ou menos essa reta aqui, ela vai ser decrescente, porque quanto mais eu aumento o meu x, tá aqui, né? Tá menos, digamos, tá menos 10 aqui, por exemplo. E aqui tá, vai até menos 2. Enquanto eu caminho para direita, vai aumentando os números, né? Menos 10, menos 9 é maior que menos 10. Lembrando, né? Os sinais negativos. Então eu vou aumentando o x, mas meu y vai diminuindo. Vai baixando, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que ele chega aqui, num lugar que a gente chama de vértice da função, no caso, porque isso aqui vai ser uma função de segundo grau. Mas isso é um assunto um pouco mais para frente. E a partir desse ponto, ela se torna crescente. Quanto mais eu vou aumentando o meu x, mais o meu y vai aumentando também. Então tá aqui o x, por exemplo, no menos 2, é uma suposição. Ele vai para o menos 1 e ele já começou a crescer. Depois ele cresce, 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 se torna positivo, pega valores positivos e continua crescendo. Certo? Então não precisa ser uma função crescente ou uma função decrescente. Ela pode ser ao mesmo tempo decrescente e crescente. Temos também, pessoal, o caso da função constante. O que seria uma função constante? É que ela tem o mesmo valor de y em todos os pontos. E como é que a gente representa uma função constante? Supomos, por exemplo, que nesse gráfico aqui da função constante ela tenha passado no ponto 3. Isso quer dizer que essa função tem como lei de formação y igual a 3. Ou seja, sempre vai ser 3. Não tem uma coisa que altera isso. Não tem um x aqui alterando o resultado para isso. Assim também, né, como temos a não necessidade de tudo isso acontecer de uma vez só. Uma função seja só constante. A função ela pode ser da seguinte forma. Observem bem. Ela começa crescente. Nesse ponto aqui ela se torna constante, onde eu escureci um pouco. E depois ela volta a ser crescente. O que isso poderia ser? Seria, por exemplo, um atleta que se desloca de um ponto a outro. Ele começa com uma corrida muito acelerada. Depois tem uma pausa. Descansa um pouco, enquanto ele descansa ele fica parado, então ele não vai andar mais. E depois ele começa uma caminhada, observem que começa a crescer um pouco mais devagar. Isso é um exemplo de uma possível interpretação que poderia ser feito para isso. E aí, pessoal, chegamos a outra possibilidade.
Professor, eu vi que a função constante era uma reta paralela ao eixo x. E se fosse uma reta paralela ao eixo y? Bem, lembra da condição para ser função? Uma das primeiras que eu falei. Bem, se pegarmos um gráfico dessa forma e para efeitos visuais vamos dar uma engrossada nele e passarmos uma única reta vertical, que é perpendicular ao eixo x, uma única reta vertical perpendicular ao eixo x, essa reta vai cruzar em todos os pontos o gráfico dessa função. Então, se cruza em todos, cruza em mais de um. Logo, isso não é uma função constante. Pode ser interpretado, isso é uma questão para assuntos futuros, mas a priori não vai ser contado como uma função. Então essa foi a aula de hoje, pessoal, uma aula bem simples sobre gráfico de função. É só uma interpretação extra que fazemos sobre gráfico e espero que tenham gostado. Hoje não teve como ter webcam, como eu disse, estou usando o computador de um amigo porque o meu deu problema, mas qualquer dúvida pode chegar para mim e tirar, e nos vemos na próxima aula. Até mais. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite.